Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te mostrar 5 estratégias para você encontrar ações baratas. Assim você consegue localizar ações descontadas para fazer um aporte estratégico. Comprando barato você compra mais ações, recebe mais dividendo e vai ter um patrimônio maior investido. Claro que você tem que usar o bom senso e utilizar essas 5 estratégias de acordo com o momento e em conjunta uma com a outra. Você não precisa simplesmente se basear em só uma. A primeira estratégia que eu quero mostrar para vocês é você comparar a cotação com o lucro em certos períodos. Então o que eu quero mostrar na prática é com a ação do Banco do Brasil. Você conseguiria utilizar essa técnica bem fácil. Em 2019 e 2018, o banco custava 48, 49, chegou até R$ 55 naquela época. E se você pegar o lucro líquido ajustado daquela época, foi 17,8 bilhões em 2019 e 13,5 bilhões em 2018. Então estava na cara que naquela época o banco estava muito caro. Se você fizesse o cálculo do preço teto com o dividendo projetado, chegaria em 30 e poucos reais de preço teto. E o banco custava por volta de 50. Então sim, estava muito caro e não compensava comprar. Hoje o banco subiu bastante, está em R$ 54 reais, mas o preço está no mesmo patamar daquela época. Sendo que hoje o banco reportou um lucro líquido ajustado nos primeiros 9 meses de 2023 de 26 bilhões. Expectativa é que acabe por volta de 35 bilhões de lucro líquido ajustado, que daria um dividendo de quase R$ 5 por ação. E 35 bilhões para 17 bilhões em 2019 é o dobro. Então o banco não está custando o dobro, a cotação está a mesma praticamente. Então tem uma distorção de mercado e praticamente ele não gerou valor para quem comprou naquela cotação. Claro que os dividendos que ela recebeu nesse período já abateram entre aspas o seu prejuízo, mas tirando os dividendos, digamos que a pessoa utilizou esses dividendos para viver ou alguma outra justificativa. Se a pessoa tiver o mesmo patrimônio em 2019 e em 2023, na verdade ela perdeu dinheiro por causa da inflação. O patrimônio precisa subir. Claro que ações no longo prazo, em 10, 15 anos, mesmo você comprando caro, vai chegar uma hora que ela vai dobrar de valor, triplicar, porque o preço da ação acompanha o seu lucro. Mas esse é um método mais simples de você identificar ações com distorções de mercado e você utiliza em conjunto com outros métodos. O segundo método é bem visível com a Klabin, porque pense comigo, todo mundo conhece o projeto Puma 2. É um projeto que a Klabin já investiu 12,4 bilhões até 2023 e vai investir ainda mais 500 milhões. Vai finalizar com quase 13 bilhões de investimentos. Mas ele é um projeto que vai aumentar e muito a sua produção. Então em 2023 vai aumentar 165 mil toneladas, em 2024 350 mil e assim gradativamente, chegando a 460 mil toneladas. Então vai ter um aumento muito significativo na sua produção. Sendo que o payout da Klabin é com base no seu EBITDA, como está no regulamento, é 20% do EBITDA ajustado. E o que acarreta no EBITDA maior? Justamente sua produção. O EBITDA é a geração de caixa. Então esse projeto vai aumentar em si os dividendos no médio prazo. Então é isso que o pessoal está precificando na ação da Klabin. Porque se você for pegar com uma conta de padeiro, digamos que ela finalize o ano com 23 centavos pagos de dividendos e dividir por 0,06, chegaria num preço teto de 3,83, ou seja, o preço de hoje é muito acima do preço teto, não compensaria comprar. Mas eles estão embutindo nesse preço teto o seu potencial de valorização e o aumento da sua produção, porque a Klabin é uma empresa para o médio prazo, seus dividendos são medianos, sendo que ela está desalavancando, com menos dívidas e mais produção, logo mais EBITDA, um dividendo bem maior. Então esse é outro método para você identificar empresas baratas. É o potencial de crescimento para o futuro, seus projetos que ela está entregando e se já está precificado ou não no preço da ação. O terceiro método, basicamente, é bem fácil de você analisar com o BB Seguridade. Claro que se você for fazer o preço teto, ele está abaixo, inclusive é 33, 34 reais para algumas pessoas, mas basicamente esse método consiste em indicadores de eficiência. O que mede a rentabilidade de uma empresa e o crescimento é em si a sua eficiência. Quanto que ela é capaz de produzir com seu patrimônio, quanto que ela tem de margem líquida e assim vai. Então uma empresa com um ROI de 70%, uma dívida negativa, então não tem dívidas para se preocupar, um CAGR de lucros de 16%, com uma liquidez corrente acima de 1,5, é uma empresa com indicadores de eficiência muito altos. Não é à toa que paga dividendos recordes, está abaixo do preço teto, é uma empresa que vem crescendo dividendos. Então por mais que às vezes você acaba pagando um pouco caro em alguma ação, se ela tem indicadores de eficiência que são robustos, uma empresa que cresce bastante, esse valor que você pagou vai acabar ficando defasado porque a empresa vai crescendo.
Mas agora, se você compara uma Vivo da vida, que já subiu 50% em 12 meses, é uma empresa que paga um dividendo bem fraco para mediano, tem uma margem líquida razoável para baixa, tem um ROI que não é nem de 7%. Claro, ela tem a dívida bem baixa, mas não é um setor que está crescendo muito. Pelo contrário, é muita concorrência, cada vez mais se modernizando, e mesmo a Vivo tendo um payout de 90%, ainda assim não paga um dividendo alto. Então mesmo se ela pagasse, digamos que 100% do lucro, que teoricamente não é possível, porque uma hora ela vai ter que reter caixa para poder crescer, fazer uma reserva e assim vai, ela não chegaria a pagar nem 6% de dividendos, então não é uma empresa rentável. É assim que você identifica empresas que estão caras. A empresa subiu bastante, tem indicadores de eficiência baixos, tem um payout muito alto e mesmo assim um dividendo baixo, é sinal que a empresa está muito cara e não compensa comprar, você não vai ter um bom retorno. O quarto método seria basicamente você comparar agora indicadores de descontos. Mas como assim? Não é simplesmente você olhar o PVP e o PL aqui isoladamente. Tem uma ferramenta aqui no site do Investidor 10 que você compara os indicadores com ações do mesmo segmento. Por exemplo, você consegue colocar comparativos por subsetor ou por segmento. Subsetor seria transmissão de energia. Então o PVP do subsetor é 1,5. Hoje está em 0,88 da transmissão paulista. E um jeito que eu gosto muito de analisar, que me fez comprar a R$ 22,00 sem medo por causa da Eletrobras, foi que quando eu comprei estava abaixo de 0,8 o PVP. Então se você pegar 2013, que foi seu menor patamar de preço sobre valor patrimonial, ela estava mais barata do que há 10 anos atrás. Então mesmo se a empresa encerrasse suas atividades, você não teria risco, até porque ela está sendo cotada abaixo do valor patrimonial, sendo que sua máxima foi 1,5, e justamente em 2020 quando a bolsa estava no seu topo histórico, e a sua média 1,12, então você consegue observar que ela tem um upside ainda pela frente, ela tem potencial de crescer seu PVP, logo suas cotações e seus indicadores. A mesma coisa com seu PL, ela é negociada hoje a 6 vezes o lucro, sendo que em 2019 era negociada a 8 vezes o lucro, então proporcionalmente o mercado pagava mais caro por um lucro menor. Se você pegar o valor patrimonial por ação, que seria justamente o valor da empresa com base em cada ação, seria em 27,28. Então também está abaixo do valor patrimonial. E é uma empresa que se você pegar desde 2021 no seu topo histórico, ela não subiu. Pelo contrário, teve uma queda de 15%. Então você não estaria comprando no topo. Indicadores de desconto estão ok, estão abaixo da sua média histórica. Uma empresa que está entregando bastante projeto, ganhou 3 leilões, vai fazer bastante investimento, então ela acaba entrando nesses 5 requisitos. Ela é uma empresa que está cotada no mesmo preço de 3 anos atrás, vai entregar bastante projeto, tem indicadores de eficiência razoáveis para bom, tem indicadores de descontos bem abaixo da média, então é uma empresa que tem uma assimetria de mercado e também é uma empresa que está abaixo do preço teto. Inclusive, essa é a quinta estratégia. A mais clichê de todas, mas é importante você fazer. Assim você estipula o dividendo que você quer no mínimo receber e seria basicamente a sua margem de segurança. Até porque o dividendo vai entrando todos os anos, todos os meses e vai abater no seu valor investido. Quando passar vários anos, o valor que você investiu, você recebeu mais de dividendos e teoricamente você não teria risco nenhum. Então se você pegar a transmissão paulista, o preço teto da minha carteira seria 24,67, digamos que 24,50 para arredondar. Então mesmo tendo subido bastante nas últimas semanas, ainda tem 2% de margem de segurança, você poderia comprar. Então eu faço isso com diversas ações, inclusive eu vou analisando ações, vou preenchendo aqui, mesmo que eu não tenha na carteira. Assim eu vou acompanhando a ação, vou me familiarizando e vou sabendo de cor quando ela está barata, quando ela está cara e vou acompanhando. Por exemplo, o Banco do Brasil. O dividendo projetado para este ano é 4,87. Se você quiser no mínimo 10% de dividendos por ser estatal e o seu prêmio de risco, ou seja, o risco sobre o retorno tem que ser maior, seu preço teto seria 48,70. Hoje está em 54,27. Teria menos 10% de margem de segurança, você não poderia comprar. Isso estipulando 10%. Digamos que a pessoa queira 8%. Ela coloca aqui na planilha e dá um preço teto de R$60. Então ela teria 12% de margem de segurança. Então conforme a sua estratégia, você adequa o que é considerado uma ação barata. Por isso que eu disse para vocês que há 3 anos atrás, se você fizesse o preço teto de Banco do Brasil, que ele pagou R$2,50 de dividendos, por exemplo, e quisesse no mínimo 10% de dividendos, seu preço teto seria R$25 e o banco custava por volta de 50. Então estava o dobro de caro. Mesmo se você quisesse 6%, o que é um erro, porque é uma ação estatal, você precisa ser mais criterioso. Seu preço teto seria R$41. Então eu mostrei para vocês na prática que não é tão complicado você identificar ações baratas. É só você usar
essas 5 estratégias em conjunto, adequar conforme o segmento da ação, você tem que usar o bom senso, que você consegue identificar assimetrias do mercado e fazer uma boa compra. E pessoal, se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade, emojis personalizados, tem acesso a uma planilha de preço teto que eu mostrei para vocês 100% automática, ao controle de dividendos e controle de gastos. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. É um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais. Também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal. Por último, comente qualquer coisa aqui embaixo. Pode ser uma crítica, um elogio, uma sugestão. Assim você me ajuda a mostrar para o YouTube que o canal está engajado e ele vai recomendar para mais pessoas.